Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: Bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto em que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querida e querida de Deus, paz e bem. Hoje nós temos a liturgia, em especial o Evangelho, em que Jesus mais uma vez vem tendo esse diálogo direto com os fariseus. E a gente percebe, algo bem presente em todos os evangelhos que a gente leu, na última semana, em que tinha essa temática, o de hoje. Jesus sempre chamando a atenção para a hipocrisia. E isso é algo que nós precisamos, como cristãos, combater exaustivamente. Porque não é simples. Um mundo que é muito voltado ao exterior, muito voltado ao que é demonstrado, muito voltado às aparências, muito voltado a você demonstrar somente o sucesso. E isso, além de ser muitas vezes mentiroso, talvez sempre mentiroso, porque absolutamente ninguém é só sucesso o tempo inteiro, isso nos adoece. Porque isso suga a nossa energia. Existe muita energia que precisa ser despendida, que precisa ser utilizada para a gente ficar se demonstrando, para a gente ficar aparentemente bem.
as máscaras, aquilo que nos afasta de nós mesmos. Que a gente possa refletir um pouco sobre isso, em buscarmos realmente a liberdade de filhos de Deus, e aí a liberdade é nós sermos o que somos. E quando a gente cai, a gente assumir os nossos erros, não há vergonha nisso. Mas a gente entender que tudo é um processo. E Jesus vem chamar a atenção hoje especificamente de outros pontos. Primeiro, ritualismo, que às vezes está presente até mesmo no nosso culto a Deus, o que é um absurdo, mas percebam que é desde a época de Cristo, antes da época de Jesus. Jesus cita Isaías, bem antes dele. As pessoas que humanizam aquilo que é sagrado, trazendo contornos de coisas muito nossas, muito do mundo, muito humanas, para os ritos divinos. Nós não devemos fazer essas coisas. Deus, Ele nos quer a cada um de nós. E é interessante falar isso porque é exatamente o que nós temos para oferecer a Ele. O Padre Marcelo gosta de postar em rede social uma foto que tem uma criança entregando para Jesus, falando assim: toma, Senhor, é o meu coração, é só isso que eu tenho para te dar. E aí Jesus fala com ela assim: mas é exatamente isso que eu quero. E essa figura, ela vem aqui na memória porque é o que o Evangelho nos apresenta. O ritualismo, as coisas que a gente faz, que nos aproximam de Deus, são super válidos. Agora, existe uma diferença muito grande entre aquilo que eu faço que me aproxima de Deus e aquilo que eu vou exigir, cobrar do outro. Não cobre. Não nos cabe isso. Porque Deus quer o nosso coração. Esse é o primeiro ponto. A gente apresenta Jesus para o irmão. O primeiro ponto é levar, pela graça de Deus, que a gente possa ser instrumento, né? E levar o amor de Deus para a vida daquela pessoa. E aí começa um processo. É um processo, é como se fosse um relacionamento mesmo. Jesus vai nos conduzindo amorosamente, pacientemente. Como a palavra falava, né? Cada um conforme aquilo que suporta, aquilo que dá conta. Então, que foi a palavra que a gente leu ontem, né? A cada um foi dado tanto de talento que lhe cabia. E depois desse início, desse relacionamento, a pessoa nós vamos nos amoldando a Deus. A gente vai tomando a forma de Deus com a nossa própria vida. Mas, para finalizar, que a gente possa entender que o ponto é o coração ofertado a Deus. E Jesus vai reforçar isso. Jesus vem falar que Jesus não vem tirar o rito, obviamente não. Mas ele vem dizer que o importante é o que a gente traz em nós. Jesus vem dizer que tudo aquilo que se transformam, né, em ações más, em ações ruins, não é aquilo que a gente recebeu do externo e tomamos para nós mesmos. Muito pelo contrário, é o que nasce das nossas vontades,
dos nossos desejos, daquilo que a gente nutre no nosso coração. E aí, o convite é para que a gente entregue esse coração para Deus. Para quê? Para que do nosso coração possam surgir boas e retas inclinações, vontades, desejos, aspirações, para que possa surgir aquilo que nos apresenta pelo toque do Senhor. Por isso Jesus precisa realmente ser o dono do nosso coração, o dono do nosso interior. Por isso a gente precisa muito do contato com o Senhor. Silenciar todo o externo, nos voltarmos para Deus e pedir a Ele: Senhor, eu também tenho essas dificuldades. Lembremos, gente, Jesus não nos pede para usarmos nenhuma máscara. Oferece. Quando Jesus fala o coração, é porque é todo o nosso ser. E confiando que Ele vai nos conduzindo, vai nos dando a condição correta de permanecermos na sua graça, permanecermos no seu amor. Que Deus possa nos auxiliar sempre nesse caminho, de não nos prendermos ao externo, ao que aparece, mas primeiro cuidarmos da nossa morada, que é nossa própria vida, pois Jesus mesmo nos disse que Ele está conosco todos os dias e que nós somos morada dele. Como estamos cuidando do nosso interior? E como este interior tem refletido para o exterior. É isso que Deus nos convida a pensar e principalmente a entregar para Ele, para que esse exterior que saia sempre com o perfume de Deus, com o toque de suas mãos. Querido Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor didaticamente vai nos conduzindo, nos revelando dia a dia, por meio da sua palavra, como a gente vai tomando essa forma na nossa vida, a forma que o Senhor deseja. Te pedimos que fique conosco, porque precisamos do Senhor para realmente caminharmos juntos e rumo a Ti. Muito obrigado, Jesus. Amém.